Olá, meu nome é Felipe Bellini, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje o assunto é o que faz um presidente ser eleito, ou melhor, o que faz com que a gente eleja um determinado candidato em detrimento do outro. Acontece que de época para época, contexto histórico para contexto histórico, há necessidades de um povo em particular. As necessidades que tínhamos em 94 são diferentes das necessidades que temos em 2018. E cabe a cada candidato conseguir perceber, comunicar e se apresentar com soluções para essas necessidades. Veja só, em 94, com Itamar já no governo, a maior necessidade era controlar a inflação e a alta desvalorização da moeda. Para isso, se criou o Plano Real. O Plano Real mudou a nossa moeda e fez com que ela ficasse equiparada com uma inflação abaixo de 1%. Com isso, a gente conseguiu estabelecer a moeda e voltamos a conseguir comercializar e a usar e ter usufruto e nos organizar comercialmente. Após o Itamar e o Plano Real, claro que com a autoestima do que tinha dado certo, apesar da alta descrença no momento inicial do Plano Real, lançou-se Fernando Henrique Cardoso. O que naquele momento o Brasil precisava era de um presidente que abrisse o Brasil para o mercado, que trouxesse investidores e conseguisse trabalhar com o mercado de commodities. Para isso, Fernando Henrique trabalhou fortemente, conseguiu investimento, mas trabalhou também com privatizações e desvalorização de salários. É atraente para o investidor estrangeiro não ter altos salários em um determinado país. Após isso, encerra o governo Fernando Henrique e nós temos o governo Lula. Com capital, investimento e uma moeda forte, o Brasil agora na época passava por uma necessidade calamitosa. A fome tinha ficado estampada no cenário brasileiro na medida em que a riqueza entrava. Morria-se mais gente de fome do que de assassinato e violência, dizia-se na TV. Como essa era uma estampa, assim como a recapitalização dos salários, o Lula é eleito em 2002 prometendo que o povo vai conseguir ter um salário digno e que ele vai vencer a fome e a necessidade no interior do Brasil, acalentando e dando grande energia para os povos, sejam eles da capital ou do interior, sendo eleito. Em 2002 ele é eleito, ele também é eleito em 2006 e encerra o seu mandato propondo uma nova candidata. Lembrem-se que nessa época o Brasil estava em superávit. Embora no final do governo Lula já se sentia uma possibilidade de crise, o que tínhamos no Brasil era um governo forte, expoente e muito visto lá fora. Dilma então entra nessa carga, prometendo avanço social e manutenção do Estado forte e empoderante que o Lula deixou. Sendo que o que nós vemos é um fracasso enorme. A Dilma, apesar de ter sido eleita com esse clamor e sustentando programas de governo, ela fica balançada e não antecipa a grande crise que já vinha se expondo nos Estados Unidos e na Europa, que afeta o Brasil 2, 3 anos depois muito fortemente. Hoje, após um impeachment com o Estado desorganizado, a bandeira dessas eleições de 2018 foi a segurança. E o candidato Bolsonaro se muniu dessa bandeira do direito de ir e vir das pessoas, de fortalecer e garantir essa dita segurança para maiorias, como ele usou em seu discurso, para fortalecer e fomentar o seu trabalho. Mas ok, Felipe, esses são os eixos principais. É isso de fato que garante que um candidato vai ser eleito? Não. Às vezes, em boa parte das eleições,
os candidatos levantam múltiplas bandeiras. E a organização desse candidato nos movimentos eleitorais atuais exige muito mais do que apenas erguer a bandeira certa. Essas necessidades acontecem a partir de estratégias, como a gente pode entender com o Bolsonaro sendo evidência desde 2014 em diferentes debates. Para se movimentar e entender e se colocar como candidato, é imprescindível que esse candidato consiga ouvir a voz do povo, o clamor social e o que diferentes grupos coletivos necessitam. Por exemplo, em uma sociedade nós temos costumes, né, que são basicamente as crenças, os valores estabelecidos e trabalhados por essa sociedade e que ela valoriza. Nós temos a liberdade dessa sociedade, o quanto é necessário dar liberdade. Nós temos a economia dessa sociedade. Nós temos a característica de igualdade social. E nós temos o bem-estar social. Basicamente são 5 pilares, cada um com força variável, não são forças iguais, depende do momento histórico, mas que na medida que o candidato se apresenta e começa a participar dos debates e se apresentar à população, ele vai se adequando a cada uma. Por exemplo, eu posso ter um candidato que quer valores mais tradicionais, ele trabalha mais os costumes, ele trabalha mensagens como família, como organização social, como farda, como símbolos, sim. Mas eu posso ter também um presidenciável que gostaria de diferentes liberdades, de igualdade para todos. Eu posso ter um outro candidato que levanta a voz do liberalismo econômico. Eu posso ter um outro candidato que levanta a voz da superestrutura do Estado para fazer acontecer, das superempresas do Estado atuante. E cada um vai de acordo com o que ele consegue captar da população. Acontece que muitas vezes no jogo de eleições isso não é bem organizado e a gente vê desastres como a gente pôde ver em campanhas como do PSDB e da Rede. Então, Felipe, ok, o candidato precisa se estabelecer e ele precisa se estabelecer de acordo com a voz do povo, que o povo pede. Como é que ele se estabelece e como é que ele apresenta esses programas? Bom, antes de tudo, o candidato precisa ter uma estratégia, ele precisa saber trabalhar com a mídia e ele precisa ter uma linha histórica de eventos que o coloque em destaque. Em 2010, a Dilma começou a aparecer em diferentes eventos, antes de ser dita como candidata a presidente. Como ela começou a aparecer em diferentes eventos, a população começou a reconhecer o nome dela como candidata, como uma pessoa que estava envolvida em ações administrativas importantes. Em 2014, com o evento da Maria do Rosário, o Bolsonaro se apresenta à população. Um candidato que sempre pregou a segurança, vê a sua bandeira podendo ser a bandeira da vez. Desde o momento em que ele se apresenta em janeiro de 2014, recém-encerradas as eleições, ele passa a estar sempre na mídia, dentro de uma linha histórica, se apresentando. Em diferentes escândalos, diferentes colocações, levantando bandeiras polêmicas, próximas às bandeiras que de fato ele assume. Veja só. Costumes, liberdade, economia, igualdade, bem-estar social. Quando a gente vem para o Bolsonaro aqui, os ideais do Bolsonaro, as ideias do Bolsonaro, como está escrito aqui, ele vai ter o antissistema e antipetismo natural de quem é concorrente. Então, se eu sou oposição a um sistema, eu sou anti esse sistema. Só que, nos diferentes eventos históricos, ele estava alinhado às ideias da população, a partir do momento em que grandes movimentos anticorrupção aconteceram, em que grandes escândalos com o PT aconteceram, em que o grande líder do PT está preso. Ele trabalha com conservadorismo.
Então, a ideia de conservadorismo das ideias fortalece a posição de costumes do Bolsonaro. Essa situação de costumes, muito bem estabelecida, dialoga com a voz do povo atual ou com diferentes grupos populares do Bolsonaro. Ele diz que economicamente ele é liberal, ou seja, ele não é um libertário, ele não é alguém que trabalha com liberdades sociais, não é esse o ponto do Bolsonaro. Ele está interessado em trabalhar, ganhar dinheiro e permitir que o mercado se organize. Quando a gente olha para cá, ele está dentro do macroeconômico. Trabalhou costumes e liberdades, ele é conservador. Na economia, ele trabalha com liberalismo econômico, ele trabalha com a ideia de livre produção. Quando a gente vai para a igualdade e bem-estar social, ele trabalha fortalecendo a ideia de segurança. Então, eu vou garantir o teu bem-estar social a partir da segurança que eu forneço ao meu povo. Bom, daí você me pergunta assim, beleza, ele tinha esses ideais, ele tinha esses pensamentos. Como é que ele se apresenta à população? Qual que é a estratégia do Bolsonaro para isso? A estratégia de qualquer candidato a presidente parte dos canais de comunicação, do exército de militância dele, do discurso dos aliados pontuais e dos coletivos aos quais ele se agrega. Então, o Bolsonaro passou a se apresentar como um homem simples do povo, com a voz do povo, que cometia os erros que eu posso cometer no meu dia a dia, que você pode cometer. Com isso, ele foi ganhando empatia na medida em que ele demonizava projetos que nem eram tão hostis assim. Mas como ele colocava e se colocava em um sentimento de inquietude, gerava empatia para diferentes comunidades. O Bolsonaro, então, começa a gerar adeptos, pessoas que gostavam dele, pessoas que acreditavam nele. A militância. A militância reforçada pelos coletivos, muitas vezes trabalhados a partir de seus aliados. Então, se a gente olhar aqui, quem eram os coletivos do Bolsonaro, a gente tem a bancada da bala. Quando a gente pensa na bancada da bala, parece um negócio horrendo, não é mesmo? Mas não. É a bancada que trabalha com situações mais positivistas, que insere e que dita normas mais simplistas e que trabalha com o bem-estar social a partir da ideia de segurança, militarização, discurso ou é A ou é B, preto no branco, que funciona para muita gente, principalmente para a população mais simples. O Bolsonaro também está relacionado ao agronegócio. E quando a gente pensa em agronegócio, a gente vê que o Bolsonaro entra nas regiões interioranas dentro dessas comunidades. Ele entra na região interiorana a partir dos patrões, a partir do microempreendedor rural, a partir do fazendeiro, a partir de quem tem empregado, a partir das pessoas que têm medo de invasão de terra, e assim vai. O Bolsonaro também consegue, a partir do liberalismo econômico, o empresariado. Então, ele cativa diferentes grupos a estarem afim, porque ele promete, olha, se eu for eleito, eu vou facilitar a sua vida, a vida da sua empresa, e vou permitir que você tenha relações de negócio, relações com o trabalhador, de maneira mais simplificadas. Por fim, o Bolsonaro se relaciona muito bem com igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais, as igrejas cristãs, evangélicas, que com grandes líderes, com nomes, com cara, que tem uma diferença. Ele se relaciona bem com a igreja católica, mas a igreja católica tem um bispo sem um grande nome, sem um grande ícone ao seu lado. E já as igrejas evangélicas, elas têm essa possibilidade de ter grandes líderes com face que representam e têm voz de liderança nessas comunidades. Então as igrejas se relacionam e trabalham como coletivos, e ele consegue entrar então em grandes camadas do público CDE
tão dito aí. Então, se a gente for ver, o Bolsonaro tinha uma estratégia desde o início. A estratégia do Bolsonaro está em aparecer da mídia desde 2014, usando sempre símbolos que são representativos da linha histórica. Conservadorismo, família, a favor das crianças, e daí vai do discurso. Ele tem, então, um discurso de acordo com a voz do povo, relacionado aos valores e necessidades desse povo, com a principal bandeira da segurança. Daí você me pergunta assim, Felipe, você falou tanta coisa, mas como é que se faz um presidente ser eleito? O presidente é eleito através de muita estratégia. Dentro das novas mídias sociais, de maneira arrebatadora, pensada desde o início, trabalhando para estar sempre na mídia, com novas convenções, utilizando das tecnologias, entendendo que hoje, assim como sempre, a mídia tradicional fala o fato, mas é a fofoca e a maneira como essa mensagem é entregue que se espalha e dissemina a informação e se cativa a população. Então, o presidente, o futuro candidato a presidente das próximas eleições, tem que estar de olho lá no futuro. Qual vai ser o tema? Vai continuar sendo segurança ou o povo vai ter outra necessidade ainda mais alarmante em conjunto com outras possibilidades de diálogo para cativar diferentes grupos? É isso. É o bem comum, a necessidade comum, em conjunto com as necessidades de cada grupo que formam o eleitorado e base eleitoral, que formam a militância e o exército de cada candidato, dispostos a lutar pelo voto deles. É isso, eu espero que você tenha gostado. Meu nome é Felipe Bellini e te espero para mais um vídeo amanhã aqui no canal. Tchau, tchau!